Bom dia, povo. Recentemente eu fiz um vídeo falando, tipo assim, era um vídeo assim que eu fiz que era tipo, eu preciso para sobreviver água, oxigênio, essas coisas. Só que aí depois eu coloquei a Alia, né? É porque eu acho que ela é uma personagem muito massa. Mas teve um comentário nesse vídeo que chamou minha atenção e me relembrou de uma ideia que eu tinha lá no início do canal, mas que eu não fiz na época e eu acabei esquecendo. Só que aí quando ele falou isso, eu lembrei. É que ele fala que Jesus vem primeiro. E eu decidi fazer um vídeo parecido, postando aqui no canal, lá do Coisa de Jesus, substituindo a Alia com o de Jesus. Eu não apaguei o que tem a Alia, mas eu só coloquei o do de Jesus. É bem fácil nesse vídeo, né? Já que é só você colocar na hora certa a foto em cima da foto original que já tem. É bem fácil da edição. Aí eu pensei, cara, eu acho que eu posso pegar aquela ideia do passado e eu vou fazer isso. E eu venho aqui falar algumas coisas que alguns cristãos às vezes não sabem de primeira, alguns cristãos às vezes não sabem de muita coisa. Ano passado eu tive uma transformação em Cristo muito grande. Ano passado eu tava tendo crise existencial. Eu acho que eu poderia ter tido uma depressão, possivelmente. Até porque também eu sou filho único. Mas tipo, ano passado eu tive uma crise existencial, tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Qual é meu propósito? Mas eu descobri. Um dia, meu pai foi lá em uma bibliaria, eu acho que é o nome disso, né? É tipo uma biblioteca somente de coisas de evangélico, cristão, crente, entre outras coisas. Aí, o cara da loja, meus pais explicaram o que é que tava rolando comigo, aí ele me deu esse livro aqui. Propósitos para a vida quando se está com Deus. Esse livro me ajudou muito. Inclusive, eu lembro que no passado, uns meses atrás, eu estava assistindo Authentic Games e eu fiquei surpreso, porque nesse vídeo ele fala dos livros de Jesus que ele estava lendo e ele disse propósitos para uma vida com Deus. Exatamente o mesmo autor, o que mudava era a capa do livro. Era Rick Warren. E, tipo, isso pra vocês verem que, tipo, pra quem assistiu Authentic também, já dá pra ver que Deus sempre esteve ao redor de vocês. E eu decidi vir passar um pouco, acho que umas 3 coisas aqui, que é bom você, tipo, né, usar na sua religião. Eu não sei de que religião você é, mas eu vou dar dicas aqui. Eu não sei se elas são universais assim pra todo mundo. Eu decidi fazer mesmo porque aquele comentário lá do vídeo me fez relembrar que eu tinha a ideia desse vídeo. E mesmo que ele flop, do mesmo jeito eu vou falar. Eu não temo ninguém assim falando de Deus, principalmente. O mundo pode cair, mas eu vou ficar em pé. Aí, o que que acontece? Primeira coisa, às vezes você, sei lá, você acha que está cometendo muito pecado, às vezes você acha que você está blasfemando contra o Espírito Santo. Que existe uma coisa na igreja, de acordo com a minha igreja, né? Já que não são todas que acreditam nas mesmas coisas da minha religião, adventista do sétimo dia. Só que tem algumas que são muito parecidas, mas que não perde a salvação. Que é tipo, é porque, por exemplo, existe Deus, Jesus e o Espírito Santo. Esses três são Deus, porque são 3 em 1. Tipo aquelas promoção lá de prato 3 em 1. Deus, ele se dividiu em mais 2 partes. Porque, tipo, mesmo que sejam três, tipo, 3 ser vivos diferentes, ainda assim, ainda é um, de alguma forma. Mesmo sendo diferentes, eles são um.
É isso que é bem confuso às vezes, que a ciência não pode explicar. Aí o que acontece? O Espírito Santo, ele geralmente está com você para te direcionar na Bíblia, assim, entre outras coisas. Tipo, sei lá, você tá fazendo alguma coisa errada, o Espírito Santo, ele vai tentar falar com você, vai tentar te convencer a não continuar fazendo isso, porque ele serve para direcionar. É tipo os diretores de filme, eles direcionam o que é que cada coisa tem que acontecer. Não é que tudo já esteja destinado, mas é que ele te direciona. Tipo, se você estiver bem focado na sua fé, ele vai começar a falar na sua cabeça. Você nem vai perceber, você vai achar que foi você que teve a ideia, mas ele passou na sua cabeça a ideia. Aí o que acontece? Blasfemar contra o Espírito Santo, o que é? Então, blasfemar contra o Espírito Santo é basicamente, por exemplo, você ser que nem Lúcifer, Satanás. Aí vocês pensam, como assim? A gente nunca vai ser igual a um demônio. Sim, eu sei. Mas Lúcifer, ele era um anjo. Ele virou pro lado contrário. Mas, para pra pensar. Blasfemar é ser tipo que nem Lúcifer. Porque, por exemplo, se você blasfemar contra o Espírito Santo, é porque você é parecido com ele. Aí eu explico aqui o porquê. É porque, geralmente, quando, sei lá, você faz alguma coisa errada, você é viciado em coisas erradas aí na internet, que eu sei que tem uma galera aí que assiste coisas erradas por aí pela internet, coisas inapropriadas, adultas. Se essa pessoa ela sente arrependimento de qualquer coisa errada que ela tenha feito, o Espírito Santo ele te dá mais uma chance e você não vai blasfemar contra ele. Só que se você for que nem Lúcifer, que não se arrepende de nada que faz, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Se você não se arrepende de nada, o Espírito Santo não está te dando nenhuma chance. Ou seja, você pode perder a salvação por causa disso. Mas, bora lá para a próxima coisa. Então, a gente já viu muitas vezes por aí, né, que muitos heróis da Bíblia, eles sempre, né, utilizam suas habilidades. Só que hoje em dia, quase ninguém mais usa habilidades pro bem maior às vezes. Porque, por exemplo, sei lá, prefeito corrupto, às vezes eles tentam usar as coisas pro bem maior, né? Eles falam que vão usar, só que nem sempre eles usam. Praticamente nunca usam. Eu falei prefeito porque eu não quero ser polêmico, já que teve outros presidentes no passado e eu prefiro não arrumar briga aqui, já que isso aqui tem a ver com a Bíblia e não com política. Aí, tipo, tem uma coisa. Eu já vi muita gente na minha vida desistir de fazer muitas coisas. Eu desisti algumas vezes da minha vida de fazer muitas coisas. Mas quando eu geralmente desisto hoje em dia de alguma coisa, sei lá, é porque eu já tentei de tudo e eu não consigo mais fazer nada. Aí minha última opção é desistir. Só que, sabe por que eu não desisto? É porque se a gente for olhar, o Moisés, ele deu um montão de desculpa só pra, né, não fazer aquelas coisas, porque, sei lá, ele não queria usar os seus dons. Por isso, a história dos 10 talentos serve muito pra todo mundo, já que, tipo, mesmo que tenha pessoas que não acreditem, ainda assim ela pode servir pra muitas coisas, já que analisa uma coisa. Na história dos 10 talentos, a gente vê que um cara, ele dá para os seus servos leais, pro primeiro 5 moedas, que são 5 talentos. O outro, assim do lado, ele deu, acho que era 3 ou 2 moedas. Não, era 4. Não, era 2. Aí, o último empregado, ele deu uma moeda lá. Não, acho que não, era 4 pro do meio. Era 4. Aí o último ele recebeu apenas uma. Aí naquilo tudo tinha 10 moedas, 10 talentos. Só que, o que acontece? O que tinha 5 talentos, que são as moedas, ele trocou, deu um jeito de trocar as moedas e conseguiu fazer trabalhos e tal, entre outras coisas. E ele conseguiu mais 5 moedas, demonstrando que ele utilizou do seu dom e multiplicou.
O do meio, que tinha 4, ele fez a mesma coisa. Ele pegou e conseguiu multiplicar em 2 vezes o que ele tinha. Foi para 8 talentos. Mas o último servo, ele ficou com medo e ele preferiu enterrar a moeda, o talento dele, no chão. Aí quando se passou o tempo, o cara lá, ele pediu lá pra, né, eles entregarem os talentos para ver o quanto eles tinham multiplicado. Então primeiro ele deu lá os 10, ele falou, servo leal e bom, futuramente irei te dar mais serviços, pois você utilizou dos seus dons e multiplicou deles. Aí então o quarto entregou, ele falou mais ou menos as mesmas coisas. Só que o último, quando entregou a única moeda que ele tinha enterrado, ele falou que era um servo mau, pois ele havia dado um dom, né? Basicamente o que tá dentro dessa metáfora e tal é que, diferente dos 2 primeiros caras que não desistiram e decidiram usar as suas habilidades especiais, seus dons, tudo que eles tinham de melhor neles, eles multiplicaram e fizeram mais. É porque, tipo, sei lá, por exemplo, arte. Se você usar dela, ao invés de guardar ela pra você, você pode multiplicar. Você pode multiplicar ela e se tornar grande. É claro, lembrando que foi Deus que lhe deu essas habilidades. Então, você não deve levar totalmente a fama para você, mas pelo menos você deve estar pelo menos 10% do crédito para Deus, já que foi Ele que te deu esse dom e você que fez o trabalho. Aí tal. Aí ele expulsou o servo que não tinha multiplicado nada e tacou lá fora. E ele ainda disse que, acho que era mais ou menos assim, né? Que era, lá fora vai ter ranger de dentes e tal, porque estava escuro. É porque quem não utiliza dos seus talentos nunca vai conseguir crescer na vida. É isso que essa história diz. Isso vale para todo mundo. Você deve multiplicar seus talentos para que você cresça. E tal. É claro, lembrando que foi Deus que lhe deu esses talentos. Mas para quem não acredita, pode usar. Você só não vai ter a salvação tão facilmente assim. E bem, uma última coisa que eu gostaria de contar aqui, que foi minha transformação assim em Cristo. Ano passado, tipo, minha vida inteira eu sempre fui à igreja, sempre ouvi as histórias, mas eu nunca fui tão aproximado. Eu acho que se não tivesse acontecido o que aconteceu ano passado, eu acho que eu simplesmente continuaria fazendo coisas ruins e eu ia me afastar. Mas ano passado eu tava sofrendo muito na minha cabeça. Adolescente assim mesmo, ele começa a passar por uma crise existencial, né? Até porque também ele não sabe seus propósitos de vida, entre outras coisas. E tal. E eu tava entrando numa crise existencial, só que era muito forte, sabe por quê? Porque, tipo, todas as pessoas, assim, que eu conheço, que todos meus primos, assim, que cresceram, não são mais muito, assim, da fé, eles têm irmãos. Eu sou filho único. Ou seja, a depressão poderia vir muito fácil, já que além de eu não estar conseguindo conversar com quase ninguém lá na escola, eu tava muito sozinho, ainda assim eu tava sofrendo por dentro, já que eu não tinha ninguém assim que eu pudesse conversar e tal. Hoje em dia, depois de alguns meses depois desse incidente e tal, eu conheci pessoas incríveis. E eu acho que eu vou mandar, sei lá, eu posso mandar esse vídeo pra uma dessas pessoas, então eu digo: obrigado, Vivian, por ter aparecido na minha vida. Você é importante, você é uma boa amiga. Mas aí o que é que acontece? Eu fui dormir, mas eu não tava conseguindo. Eu tava com uma insônia muito grande. E o pior, eu tava praticamente chorando, tava sofrendo, sei lá, eu não sei o que que tava sentindo. Minha cabeça tava estourando já. Aí, nossa, eu tava desforrando tudo, minha cama, tava tacando tudo fora, os travesseiros. Eu tava ficando louco mesmo. Só que aí eu decidi pegar isso aqui. A minha primeira Bíblia que eu recebi do meu pai. A Bíblia Sagrada. Se você não sabe de que religião você é,
leia a Bíblia Sagrada e tente estar em uma igreja que segue tudo que está aqui dentro. Porque o que está aqui dentro é correto. Quando eu abri assim para tentar ler, para ver se eu me acalmava, eu abri justamente nos versículos que fala da morte de Jesus, fala outras coisas também. Fala que ele fez tudo, ele não estava aqui para ser rei, ele estava aqui para servir as pessoas, para fazer o bem maior além dele. Isso me fez... sei lá, eu estava sentindo agonia, medo, não sei. Tudo isso saiu de uma vez só. Eu consegui dormir tranquilo depois de muito tempo sem conseguir dormir direito. Aí eu comecei a ler de volta isso aqui. Foi muito importante essas coisas na minha vida. Eu diria que é bem difícil assim pra mim às vezes. Eu sofri muito há um tempo atrás. Eu já sofri bullying. Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso também, né? Deus, ele está no meu caminho. Não que ele está no meu caminho, mas é que eu entrei no caminho que eu ando com ele. É isso que eu quis dizer. Porque Jesus é a verdade. Jesus é tudo. E eu sei que tem gente aí que, sei lá, os mais velhos e outros adolescentes que não seguem muito essas coisas podem até ficar impressionado com algumas coisas que eu sei. Eu acho que eu vou fazer muito mais outros vídeos falando muita coisa da Bíblia e tal, porque eu quero falar muita coisa ainda sobre essas coisas. E tem gente que se impressiona comigo, que eu sou um adolescente nessa idade, mas que ao invés de eu me desviar mais ainda, eu me mantive no caminho do jeito que era certo. E é muito difícil ver isso em adolescente. Eu tenho um amigo meu da igreja que ele seguiu mais ou menos assim. Eu não sou tão certinho quanto ele assim em questão de fé, já que eu ainda cometo alguns pecados, mas no final das contas eu sempre me arrependo de algumas coisas. Mas lembre-se de uma coisa: se você se sente sozinho, você tá sentindo agonia, você, sei lá, tá se sentindo triste, sozinho, às vezes chora escondido das pessoas, não esconda isso, tá bom? Apenas tente procurar a Deus ou tente se curar. Tem gente que fala que depressão não se cura espiritualmente só porque tem fé, não. Não é isso. É que depende se você realmente tem fé. Se restou um pouquinho de dúvida dentro do seu coração, é porque você não conseguiu, é porque por causa disso. Eu tive fé naquele momento, o tempo todo. Eu nunca desisti. Porque não basta só você dizer, ou então, sei lá, você pensar que tem fé. O que basta é você, seu coração ter certeza disso, seu cérebro também. Porque se restar um pouquinho de não ter fé ali, já era. Você não vai conseguir. Você tem que ser 100%. Esse aqui foi o vídeo. Espero que tenham gostado, superiores. É um assunto mais ou menos sério enquanto ao acalmante. Eu espero que esse vídeo possa chegar nas pessoas certas, que possa salvar as pessoas de possíveis coisas ruins que podem acontecer. E é isso. Eu acho que esse vídeo só vai ter uma ediçãozinha no final, mas o vídeo inteiro não vai ter edição. Assim, vai ser só mais assim pro final mesmo, tá? Então é isso, gente. Valeu e obrigado. E até a próxima. Grande alegria e